No dia 29 de julho, eu estava trabalhando, e do nada meu filho me ligou. Meu filho nunca me liga enquanto eu estou trabalhando, porque eu trabalho dirigindo. E eu achei aquilo super estranho, atendi no Viva Voz. E ele, mãe. Aí eu já fiquei nervosa, né? Fala, o que que aconteceu? Eu, ele demorou um pouco para falar, nervoso, aí eu já fui ficando apreensiva. Aí ele, mãe, as telhas da nossa casa estão voando, uma foi parar lá na casa da minha tia. Aí eu, as telhas da nossa casa, o que que a nossa telha foi, foi fazer na casa da tua tia? E, mãe, você não tá vendo? Eu vendo o quê? O vento. Onde eu estava, estava ventando, mas um vento normal, né? De afastar nuvem. Falei, não, está ventando aqui de uma forma normal. Eu estava a mais ou menos, acho que uns 7, 8 quilômetros da minha casa, dentro da minha própria cidade, deixando uma passageira. E aí, quando eu deixei a passageira, eu ainda cheguei a aceitar uma outra viagem voltando. Só que aí quando eu parei para pegar, né, a próxima passageira, que não apareceu, que eu percebi que estava ventando de uma forma mais forte do que a gente está acostumado. E era uma pista onde eu estava, e aí eu comecei a ver que o negócio estava esquisito, né? O vento estava forte, a poeira levantando, e aí a passageira não apareceu, eu cancelei a corrida e desliguei o aplicativo. Falei, pô, eu vou para casa, né? Tem algo sério acontecendo. Olha, esse caminho que eu fiz, o percurso que eu fiz, desse lugar onde eu estava até chegar à minha casa, que deve ser uns 4 quilômetros por aí, eu passei um horror. Eu não sou uma pessoa medrosa. Dificilmente eu sinto medo, mas nesse dia eu senti muito medo. Parecia que eu estava dentro de um tornado. O vento era muito forte. Começou a não ter sinal de trânsito, as pessoas desesperadas. Eu olhava os pedestres na rua, as pessoas correndo desesperadas, e o vento forte. E se eu parasse o carro num cruzamento, porque eu não tinha sinal mais, o meu carro balançava de uma forma que eu tinha a impressão de que eu ia capotar. O vento era muito forte, aí começou a bater coisas no meu para-brisa, inclusive arranhou o capô do meu carro um pouco. Não bateu, não, ainda bem que não quebrou nada, mas batia coisas e aí explodia transformador e fios caiu na minha frente pegando fogo. Então, assim, uma visão do inferno. Algo que eu nunca tinha passado e que eu nunca tinha visto. Eu nunca vi isso. E eu cheguei em casa tremendo. Antes de chegar em casa, eu ainda vi um posto de gasolina, tentei parar no posto. Eu falei, acho que eu vou me abrigar nesse posto. Só que os postos de gasolina estavam tombando, porque a estrutura do posto de gasolina é mais frágil, né? Quando não tombava, o teto, né, o rebaixamento dele caía. E o posto que eu tentei entrar estava cheio. Falei, não, não vou ficar aqui, que isso aqui pode dar ruim. Continuei vindo. Eu sei que eu cheguei em casa, deixei o carro na rua e entrei correndo. Quando eu cheguei, meu quintal tinha telha. Eu perdi algumas telhas. Eu tenho um telhado enorme, colonial. Perdi, acho que uma fileira de telhas. A fileira de telha dos fundos do meu telhado foi parar aqui na frente da minha casa, como eu não sei. E quando eu entrei na minha rua, quando eu cheguei na minha rua, eu percebi que o vento já estava menos do que do percurso que eu estava fazendo. Aí, eu acho que o vento começou a passar por aqui, não sei. Eu sei que eu parei o carro no meu portão com medo de deixar o carro no portão, mas eu não tive coragem de entrar com o carro, de tanto que eu tremia. Eu deixei o carro no portão com medo que alguma coisa caísse no carro, mas a minha rua é uma rua residencial, ou que o vento levasse, mas não tinha jeito. Quando eu entrei, minha mãe não deixou eu sair mais. E eu tremia muito, enfim. Mas o que que eu quero dizer? Eu quero falar sobre o tempo. Não esse tempo cronológico, né? Mas esse tempo que eu comecei o assunto, que é o tempo climático.
Eu hoje acabei de tirar o casaco, né? Eu moro no Rio de Janeiro e às vezes no Rio de Janeiro a gente passa por 4 estações no mesmo dia. Sempre que eu levanto agora no inverno, que nós estamos no inverno, sempre tá frio, tá fresquinho, então sempre saio de casaco, mas eu tenho que sair com uma roupa embaixo que seja mais fresca, porque vai esquentar. Geralmente é assim que acontece aqui. Então já chegou o momento de esquentar, já tirei o casaco, já estou de camiseta, ó, de saia. E a impressão que eu tenho quando eu converso com as pessoas é que as pessoas não têm muita noção, né, de tempo climático. Acho que, não sei se falta de leitura ou se esqueceu o que aprendeu na escola. E as pessoas misturam inverno com chuva. Gente, inverno é época de seca, né? A chuva é no verão. As pessoas associam chuva com frio, né? A temperatura não tem a ver. Enfim, aí eles estão falando dessas mudanças, né? E eu escuto muitas pessoas falarem. Aí existem aquelas pessoas, quando ocorre esse tipo de coisa, sempre tem um na rua, né? Ah, o mundo está acabando, né? E existe mesmo esse discurso religioso, né? Apocalíptico. Acho que na Bíblia está escrito essas coisas. E ok, se você acredita, embora isso não tenha nenhuma comprovação científica o que está escrito lá. Mas, e outras pessoas também que falam, né, que tem um discurso extremo da destruição do planeta Terra, e que nós, seres humanos, estamos destruindo, e estamos mesmo, né? Nós, seres humanos, somos parasitas, né? Tem uma passagem naquele filme Matrix muito interessante, onde a inteligência artificial, né, fala pro Morfeu, né, que nós somos parasitas, que nós destruímos o planeta. E realmente, mas a gente não pode esquecer de que a gente pode até acelerar o que o planeta está passando, mas o planeta Terra é um organismo vivo, né? O planeta Terra é um organismo vivo. Nós somos seres vivos vivendo em cima de uma bola viva, que por sua vez, está inserido dentro de um outro universo. Ou seja, nós não somos nada diante do universo. E quando ocorrem essas coisas, tipo essa ventania, eu falei, cara, eu não sou nada. Eu não sou nada. Esse vento aqui, que estava a mais de 100 quilômetros por hora, me leva aqui. Eu que sou magrinha, esse vento me leva. Eu bato com a cabeça em algum lugar, ou capoto o meu carro. Acabou. Minha vida acabou ali. E isso aqui vai continuar, e minha vida acabou. Então, assim, a gente não é nada. A gente às vezes se acha muita coisa, né? Mas a gente não é nada. E outra coisa, esse planeta é um organismo vivo. O que isso significa? Que ele nasceu, que ele vive e que ele vai morrer. Ah, que o Sol vai apagar? Vai mesmo. Que o planeta Terra vai acabar? Vai mesmo. Uma hora o planeta vai acabar, como tudo acaba. Ah, isso vai ser daqui a 10 anos? Não sei. Eu não sei. Mas vai acabar. Então é isso que as pessoas não têm em mente. As pessoas acham que o planeta Terra vai sobreviver para sempre. Que o planeta Terra, que se a gente cuidar dele, ele vai viver para sempre. Não, a gente tem que cuidar sim, para a gente prorrogar a vida dele, né? Igual quando uma pessoa está doente e a gente fica ali cuidando para prorrogar a vida. A gente tem que fazer o possível para prorrogar a vida do planeta. Mas independente da gente explorar os recursos naturais ou não, em algum momento o planeta vai morrer, gente. É isso que que eu percebo que as pessoas não têm, sabe? Aí fica, o mundo vai acabar. Vai, uma hora vai acabar. A raça humana, os seres humanos vão acabar uma hora, não sei, porque nós somos seres inteligentes, a gente pode encontrar outras alternativas de sobrevivência em outros lugares, como já se busca. Mas você cuidando ou não cuidando daqui, sinto. Você vive numa bola viva. E outra, que está sujeita a transformações. A natureza. A natureza, ela não é uma coisa estática. Ah, vou ficar aqui quietinho, ó, o vento moderado, o sol na medida... Não é. E não é você, filho, que está estragando o planeta porque você usou um pouquinho mais de água, deixou a luz um pouquinho mais acesa. Não é, tá? Fica tranquilo.
o planeta uma hora vai morrer. Agora, é claro, os discursos de preservação, óbvio, isso tudo é válido. Eu faço a minha parte. Eu faço. Eu economizo água, eu não gosto de luz acesa, eu não jogo lixo na rua, tá? Não jogo de jeito nenhum. Eu faço a minha parte. Porque eu tenho esse contato com a natureza. Para mim, a natureza, ela me acolhe, eu respeito muito a natureza. Então, para mim, uma árvore é um ser, como um cachorro, que é. A natureza ela é viva, como o seu cachorrinho lá, como o seu gatinho, como outro ser humano. Eu respeito tanto uma árvore quanto eu te respeito. Então, esse é meu ponto de vista. Eu cuido, eu preservo. Mas, independente disso, a gente tem que ter consciência, sim, ambiental, sim. Mas, independente disso, a gente tem que saber que a gente está aqui, tem que tentar prolongar isso aqui, mas que isso aqui está sujeito a mudanças, independente de qualquer coisa, sabe? Se não fosse assim, os dinossauros não faziam nada. O planeta não tinha sido bombardeado por um monte de coisa e destruiu a Terra. Destruiu a Terra não, mas destruiu aquela maneira de viver lá atrás, quando os dinossauros viviam, os dinossauros não faziam nada. Sabe? É isso. É isso. A Terra está passando pela sua vidinha. E tem dia que ela está estressada, tem dia que ela... Ok? É só isso que eu queria, sabe, falar, sabe? Para não ficar, ai, apocalipse, os outros vão voltar. Não, sabe? A Terra, você vive numa bola aí, ó, que está o tempo inteiro pulsando, ó, pulsando. E nós estamos sujeitos a isso, porque ela é muito mais grandiosa do que a gente. A gente não é nada. A gente vive dentro de um ecossistema que está em mudança, sabe? E a gente tem que ir se adaptando, ó, e lidando com a situação enquanto a gente sobrevive. Porque uma hora também, uma hora também tua vida, sabe? A gente não é para sempre. A gente não é eterno. É isso que o ser humano não consegue aceitar. Temos que aceitar isso. Não somos eternos. Tá? Mas cuide sim, vamos continuar cuidando do planeta, lidando sem apavoramento com essas situações, tá? O El Niño está chegando, vai chegar, vamos lidar com o que vai acontecer, né? Economizando dinheiro, porque pode ser que os alimentos aumentem, pode ser que a luz aumente. Quem é culpado disso? Ninguém. Agora, que o sistema capitalista suga muito da terra, suga. Vivemos num sistema, construímos um mundo, uma sociedade tecnológica onde a gente usa os recursos como eles fossem infinitos. É essa a situação. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente entender que a terra é finita e que ela vai acabar, ela é viva, aí a gente vai, então a gente não pode ficar usando isso o tempo todo que não vai surgir de novo. A gente não pode ficar explorando, uma hora o petróleo vai acabar, uma hora o ferro vai acabar. Sim, existem coisas que demoram milhões de anos para ser feitas. Não pode. Mas nós criamos um sistema de IAs que consome não sei quantos litros d'água. A gente cria, e vai voltar atrás disso como? Como é que a gente vai voltar atrás nisso? Difícil, né? Difícil. Mas temos que parar. A gente pode parar o que a gente está fazendo. Viver uma vida mais simples. Porque se a gente vivesse uma vida mais simples, o planeta ia viver um pouco mais. Mas a gente resolveu viver no luxo, na ostentação. E é isso aí. Então, não grita não. Não adianta gritar não. Não adianta espernear não. Não adianta ficar de joelho pedindo aos céus. Não adianta. Fizemos merda. Agora temos que arcar com isso. Coloca aí no comentário o que tu acha. Qual a nossa saída. Se temos saída. Até o próximo vídeo. Beijo no coração.